Quanto tempo dura o agora? Um microsegundo e... já passou? O agora é relativo. É de quem vive, é de quem vê. Acima de tudo, o agora é de quem faz. tvjc.com.br. Conteúdo do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação exclusivo para a internet. É interativo, é ao vivo, é on demand, é agora. Olá, muito boa tarde. Você que acompanha mais um Tech Talk ao vivo na TVJC, o nosso programa aqui em parceria com a Ancestro, Pernambuco e Paraíba. O tema de hoje a gente vai falar sobre startup. O que é startup? Você tem vontade de criar uma startup? Você tem uma startup, mas não está muito ligado no que é que pode fazer, como é que pode fazer para impulsionar essa empresa? A gente trouxe aqui as melhores pessoas para responder as suas dúvidas e esclarecer um pouco esse caminho, esse novo segmento que a cada dia cresce mais. Eu estou aqui com o Ítalo Nogueira, bem-vindo, Ítalo. Obrigado, Luísa. Que é o nosso presidente da Ancestro, Pernambuco e Paraíba. Eu estou aqui também com o CEO da Fusion DMS, não é Exato. isso? Emílio Saad, bem-vindo, Emílio. Obrigado. Primeira vez aqui na TVJC. E também com o Felipe Pessoa, que já esteve com a gente outras vezes, mas aqui retorna para ter toda a palavra de especialista como executivo-chefe de empreendedorismo do César. Bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Então, eu acho que para começar, é interessante a gente esclarecer, né, Ítalo? O que é uma startup? O que é que diferencia uma pequena empresa, uma empresa que está começando, de uma startup, esse termo que está cada dia mais se enraizando entre as pessoas? Qual é a diferença entre essas duas coisas? Primeiro, inicialmente, obrigado, prazer estar aqui, Luísa. Agradecer a Emílio e a Felipe aí para a gente bater um papo sobre startup. Agradecer ao nosso público, também às instituições parceiras que estão com a gente, Softex Recife, CEPROP e Manguezal, além do Núcleo de Gestão do Porto Digital. Esse tema startup é muito engraçado porque as pessoas muitas vezes, Luísa, têm uma visão equivocada que uma pequena empresa que trabalhe com tecnologia, uma microempresa, ela seria uma startup. Na verdade, startup tem um modelo de negócio definido, em busca, né? Ela busca a solução de um problema. Ela normalmente tem um negócio escalável, é uma empresa que vai crescer exponencialmente. Então, a ideia de startup não necessariamente é que ela é uma pequena empresa. Startup, a gente tem um excelente exemplo aqui com a gente, que é Emílio, que está num processo de crescimento exponencial. E a diferenciação entre startups e empresas de pequeno porte e microempresa é exatamente essa. É uma empresa que tem um negócio que é replicável, é exponencial, cresce a taxas gigantescas, diferentemente das empresas mais tradicionais, mesmo empresas de tecnologia que são empresas pequenas e microempresas. Reforçando um pouco essa pergunta, para tentar esclarecer ainda um pouco mais esse assunto para a gente. Uma startup, ela precisa ser disruptiva, que é outro termo que a gente cada vez vê mais. O que é ser disruptiva? É você quebrar um paradigma, vamos dizer assim, de um negócio, de um setor da economia. Uma startup precisa ser disruptiva ou não? Não necessariamente ela ser disruptiva. Ela pode resolver um problema ou melhorar o processo de um negócio, de uma vertical. Tanto é que a gente vai falar também sobre startups que estão surgindo para indústrias tradicionais como Construtex, como Lowtex, mas não necessariamente ela precisa ser uma empresa disruptiva. Ela pode ser uma empresa que resolve um problema, que acha um problema numa vertical específica e, obviamente, ela tenha crescimentos exponenciais, mas não de maneira apenas disruptiva. E aí, para falar um pouco sobre esse mercado também, eu queria já trazer um dado, que é um dado da Associação Brasileira de Startups, né, que é a AB Startup, referente a julho de 2017, que foi o número mais recente que eu tive deles. Mas nesse mundo, esses números mudam muito rapidamente também, né? Que falava que já existem 4.200 startups registradas no Brasil. Felipe,
Esse mercado ele ainda tem muito que expandir. Desse número aqui, o que realmente é possível dimensionar, o que realmente tem capacidade de crescer, o que pode ir adiante? Bom, o mercado com certeza vai crescer muito mais ainda de startups no Brasil. Eu acho que a gente ainda está no começo, né, de um crescimento que vai ser bastante significativo. Existem dados, se você pegar da HSM de 2014, esse número era menos da metade disso. Então você tem assim um crescimento muito rápido na quantidade de startups no Brasil e a tendência é que isso cresça mesmo, ou seja, existem várias iniciativas de apoio acontecendo para fomentar esse mercado e esse ecossistema de startups. E é interessante que é o seguinte, o apoio que inicialmente era muito feito via aceleradoras ou programas governamentais, agora está chegando aos setores mais tradicionais e às grandes empresas que trabalham em segmentos seculares, como o Ítalo falou, né? Empresas que trabalham no setor de construção civil, no setor de cimento, no setor de metais, eles estão olhando agora para as startups como uma fonte de inovação e uma fonte de renovação dos seus próprios negócios. Então eu acredito que nos próximos anos esse mercado ainda vai crescer bastante. Queria que você falasse um pouquinho, Felipe, para a gente, o que é o papel do César nessa história toda? Exatamente o que é que o César faz para quem aí está interessado, está com uma ideia nova, está com alguma proposta que acha que realmente tem futuro, como é que essa pessoa pode recorrer ao César? Quais são as ferramentas que o César disponibiliza para essas pessoas? Ok. Hoje a gente tem basicamente duas ferramentas para essa comunidade empreendedora. A gente tem um programa de pré-aceleração, que são startups que ainda não estão tão maduras, né? O cara tem uma ideia, está começando o processo de validação, desenvolveu alguma coisa, mas ainda está muito incipiente. Então a gente, em parceria com o Sebrae, o Núcleo de Gestão do Porto Digital, a gente roda um programa que a gente chama de Mind the Biz. É um programa de 10 semanas que ajuda esses empreendedores que estão em estágio mais inicial a desenvolverem suas startups até chegarem ao ponto que eles possam ser efetivamente acelerados, né? O processo de aceleração é um processo mais longo e estruturado, onde requer inclusive capital de investidores, né? Por exemplo, startups como a Fusion passaram com a gente 9 meses ou mais, né? Eu acho que foi... meses. Quanto? 6 meses. 6 meses. Eles passaram 6 meses lá, dentro do César, sendo, digamos, com uma metodologia que auxiliou eles a... Eles já estavam mais maduros, não passaram por esse processo de pré-aceleração, mas eles entraram já para ser acelerados propriamente dito. Então a gente tem essas duas ferramentas funcionando, rodando hoje. Então os empreendedores que forem lá no cesarlabs.com podem se inscrever e a gente recebe a demanda e identifica. Se estiver no ponto da gente achar que está próximo da aceleração, a gente tem investidores parceiros que ajudam a analisar essas oportunidades, ou se a gente achar que ainda precisa de ser maturado mais um pouco. E aí a gente tem aqui a história, né, a comprovação do resultado do trabalho do César, que é o Emílio. Emílio, conta um pouquinho para a gente como foi esse processo, desde a ideia do negócio até a estruturação do negócio em si. Como foi a evolução desse processo? Certo. Boa tarde, pessoal. Eu trabalhava com logística já antes de bolar a ideia do Fusion. E aí, tendo contato com algumas tecnologias inovadoras, a gente bolou uma forma diferente de resolver um problema antigo do mercado, que eu já trabalhava há muito tempo. Então, nós desenvolvemos uma solução que é capaz de reduzir até 30% do custo de entregas fracionadas para empresas de logística, distribuidoras, atacadistas. E aí nós conseguimos desenvolver esse produto, nós criamos, na verdade, um novo conceito, que é o DMS, né? O mercado já existe o WMS, o TMS, nós criamos o DMS justamente para resolver de forma completamente integrada com módulos de roteirização, geomonitoramento, acompanhamento das entregas, controles de produtividade dos motoristas, né? Um problema já antigo do mercado, não é uma solução disruptiva, não é uma inovação disruptiva, mas a gente estava entregando uma coisa de forma bem diferente para o mercado, com que ele estava acostumado a receber. E aí nós conseguimos começar a crescer com os próprios pés, mas encontramos o César, né, no caminho com o seu processo de aceleração, e eu considero que foi fundamental, porque nesse processo de aceleração, apesar de ter sido bastante curto, né, foram 6 meses, mas a gente conseguiu trabalhar muito bem a estratégia, né, de crescimento. Nós éramos uma startup,
tínhamos uma boa ideia do que a gente ia fazer no mercado, mas a consultoria que o SESA entrega com seus consultores de negócio, seus especialistas de mercado, fizeram a gente acertar muito bem a nossa estratégia de crescimento, né? E aí conseguimos aí nos últimos anos estar crescendo numa taxa acima de 100% ao ano. Ítalo, como é que as pessoas, assim, a gente vê muitos casos de pessoas que não necessariamente são originárias de setores de tecnologia, como é o caso de Emílio, e aí como é que geralmente vai se formando a estrutura de uma startup? Isso realmente vem se diversificando mais, o perfil dos profissionais que se juntam para executar essa ideia? Luísa, eu acho que essa colocação de Emílio foi muito legal, falando do exemplo dele como uma startup ali nessa aproximação com o SESA. Ele está num segmento totalmente tradicional, que é o da logística, um segmento que tem muitos problemas a serem ainda solucionados no nosso país. Então, o grande objetivo, eu acho que as indústrias tradicionais, como o Felipe bem colocou, elas precisam enxergar nos centros de inovação, nas nossas instituições de tecnologia, as portas abertas para desenvolver esses processos de inovação. Muitas vezes as empresas não conseguem desenvolver a inovação corporativa dentro de casa. Ela precisa, inclusive, separar da estrutura principal, porque senão aquele organismo principal acaba matando a inovação que pode surgir. Então, o grande objetivo dessas indústrias tradicionais, inclusive para essas pessoas que estão fora, nosso ecossistema de TI do Porto Digital está aqui na ilha do bairro do Recife. Mas a grande mensagem que a gente precisa passar para as outras pessoas do estado, da nossa região, é que procurem esses centros de inovação, procurem o núcleo de gestão do Porto Digital, procurem o SESA, procurem as nossas instituições e procurem conversar bastante com startups ou com empresas que já foram startups um dia e que estão hoje no tamanho como a Fusion. Dessa forma, a gente vai conseguir, a gente vem fazendo um trabalho muito legal nas nossas instituições, uma parceria de um negócio chamado Match Day, onde a gente casa a oferta e a demanda. E isso tem tido resultados fantásticos. Por exemplo, a Unilever, recentemente, uma empresa gigantesca, global, nos procurou e a partir desse projeto do Match Day, a gente conseguiu unir a abertura de porta de uma indústria que tem um monte de problema, que é a Unilever, com as startups e soluções que estão no nosso ecossistema, seja elas aqui no Porto Digital, na Ilha do Porto Digital ou no nosso estado. Então, acho que a gente abrir a oportunidade. Primeiro, a pessoa precisa querer inovar, precisa enxergar a inovação como sendo um próximo passo para o crescimento da companhia. E segundo, enxergar que aqui no nosso ecossistema, eu conheço diversos ecossistemas no Brasil e fora do Brasil, mas tenho absoluta certeza que aqui no Porto Digital, as nossas instituições estão abertas para esse desenvolvimento e para essas inovações. Falando um pouco disso, assim, de grandes empresas, do investimento, do apoio de grandes empresas, algumas elas botam o celular, né, diretamente, criam seus próprios programas de incubação. A gente tem muitos bancos, inclusive, fazendo isso, mas tem também as que fazem isso indiretamente, investem através de fundo de investimentos, a marca não fica lá tão clara. Qual o interesse dessas grandes empresas de apoiar esses pequenos com capacidade de crescer tanto, né? Vamos lá. O que acontece é o seguinte, as empresas, né, de uma forma geral, que são grandes, são estabelecidas no mercado, elas têm um modelo de negócio muito bem definido, que foi refinado e otimizado ao longo de décadas, muitas vezes. E, às vezes, isso se sedimenta na cultura organizacional, nos processos, nas pessoas, né, no tipo de pessoas que estão contratadas ali, e você tem excelência operacional aqui, né, nessa indústria. E essa indústria, ou essa grande empresa, ela às vezes tem dificuldade de inovar, né? Ela carrega um histórico muito grande de excelência operacional, mas ela não consegue se mover tão rapidamente e com as novas metodologias de inovação. Então, por isso, elas estão criando seus programas de inovação corporativa, como a gente chama, ou de inovação aberta, para se relacionar com startups, com centros de inovação, para identificar novas maneiras de atender os mercados que elas já atendem ou, eventualmente, enxergar novos mercados onde ela pode se associar com startup e explorar, né? As grandes empresas estão olhando com um olho muito, digamos, cuidadoso para esse segmento, porque eles estão vendo a perspectiva de futuro para elas também.
né? Ou seja, elas querem identificar coisas, negócios com potencial de serem grandes segmentos de mercado no futuro, onde ela vai estar associada, obviamente, a uma startup. Se ela se associa com a startup certa, no momento certo, ela vai estar junto de um player relevante para o futuro. Então, isso faz parte até de uma estratégia de perpetuação das organizações. Ou então, como o seu caso, né, de otimizar a produção de um segmento tradicional, né? Hoje você atua prestando um serviço de melhorar a produção de grandes empresas, ou você vende o seu negócio como um todo? Qual é o nicho que você atua? O modelo de negócio da Fusion é a comercialização de um software como serviço, né, o conhecido SaaS, onde a gente, através desse software, a gente fornece um processo de gestão das entregas inovador, né? Então, desde o planejamento, montagem de cargas, monitoramento, a aplicação consegue automatizar vários desses aspectos, gerando ganhos de eficiência, redução da quantidade de pessoas necessárias envolvidas no processo, né? E principalmente uma otimização da utilização da frota, redução de quilometragem rodada, redução inclusive dos níveis de roubo e assalto da frota, né? Então, a automação, né, desse processo antigo de logística de entregas, né, gerou uma oportunidade imensa da gente estar entrando no mercado através da oferta desse software que a gente desenvolveu. E é interessante falar também que o negócio da startup, ele muitas vezes vai se moldando, né? Às vezes a ideia surge com uma proposta determinada e aí ao longo do processo da construção vai se fazendo testes e vendo que o mercado não responde bem assim. Vocês também passaram por esse processo de adaptação, de redirecionamento do negócio? Com certeza. O processo de aceleração no CESA, né, uma das estratégias que foram definidas, existe um termo das startups que é pivotar, que é quando você tem uma estratégia para um lado e aí você dá uma pivotada, você modifica a sua estratégia para caminhar para outro sentido. E foi uma das coisas que eu obtive do CESA. A gente tinha uma oferta de produtos bem maior, bem mais desfocada, e a gente chegou à conclusão que se a gente focasse nessas soluções de logística de entrega fracionada, a gente ia conseguir tracionar e rampar de forma muito mais rápida. Então, nós tínhamos uma taxa de crescimento X antes do processo de aceleração e a gente começou realmente a tracionar de forma muito forte, né, depois dos 6 meses lá dentro do CESA, né, chegando agora, estamos perto nesse ano de atingir 8 dígitos de faturamento. Apenas, né? Uma empresa humilde. Ítalo, isso também é uma coisa interessante, né? Porque a capacidade de crescimento tão rápido, isso acaba exigindo por parte da pessoa que tem a ideia do negócio de ter uma boa formação de gestão. Porque não é fácil você começar com um pequeno negócio, muitas vezes não tem nem um local físico de fato, né, para funcionar, poucas pessoas envolvidas e aí de repente tem esse crescimento tão exponencial. Como é que está a formação de gestão dessas pessoas, desses criadores de startups? É muito legal essa sua pergunta, Luísa, porque o grande objetivo, inclusive, das nossas instituições, o Brasil é um país que joga muito contra o empreendedorismo, né? A gente está numa posição muito difícil, assim, empreender é uma arte, né, bastante complexa no Brasil, mas a gente como instituição, na verdade diversos ecossistemas no Brasil estão trabalhando muito isso. E o próprio fato da empresa, a gente tem aí o processo de aceleração, tem os investidores anjos, tem, né, na linha de tempo do crescimento dessa organização, é muito importante que as pessoas estejam atentas para paquerar, namorar e ver com quem eles vão estar casando a startup é boa ideia, com um bom investimento ou com boa aceleração, porque neste processo ele também vai adquirir muita competência de gestão. Você não coloca dinheiro, nenhum investidor vai colocar dinheiro numa companhia se ela não estiver minimamente organizada. E quando os investidores começam a entrar e a gente passa a ter processos, e aí você se prepara, entram fundos de investimento, cada vez mais a governança e a estrutura dessa companhia ela vai melhorando. Então, acho que Emílio, até como uma empresa que já recebeu investimento, pode sinalizar
o quanto isso foi interessante a nível de musculatura de gestão também para ele. Então, faz parte do processo de crescimento. Eu escutei isso do CEO da Netshoes, que é uma empresa hoje já global, né, já é uma das unicórnios que tem, né, valoração de mais de $1 bilhão. E ele disse que o grande erro da empresa foi ele aguardar muito e se distanciar dos processos de investimento, sejam eles de investimento anjo a investimento já de fundo de private equity, entendeu? Então, eu acho que esse processo, se o empreendedor já cria a empresa e a ideia, preparando esses rounds de investimento, ou se preparando para ter sócios, consequentemente ele vai ganhando essa musculatura de gestão. Pegando um pouquinho esse gancho de o ambiente para empreender no Brasil, independente de ser startup ou não, a gente sabe que existe uma dificuldade, questão tributária, burocracia, muita coisa envolvida nesse processo. Mas como é que está esse ambiente para as startups especificamente? Pelo fato de ser uma coisa nova, é possível se livrar um pouco mais desse ambiente impeditivo, vamos dizer assim, ou acaba que fica tudo na mesma coisa? Infelizmente não. Ainda há muita dificuldade. A gente tem aspectos que são, digamos, legais, jurídicos, que o Brasil, infelizmente, nossa legislação, ela em muitos casos, você não consegue empreender, inclusive falhar várias vezes. Tem uma coisa curiosa que, por exemplo, às vezes a gente só vê os casos de sucesso nos Estados Unidos, o cara que empreendeu, fez uma empresa de bilhão e tal. Vários daqueles casos, o cara quebrou 2, 3, 4, 5 vezes antes de chegar àquele sucesso. Aqui no Brasil, se você quebrar depois de 3 vezes, você fica quase que condenado. Né? Você fica condenado porque você não pode ter uma conta no banco, você fica condenado porque você não pode ter um passaporte para viajar. É uma coisa muito estranha essa certa aversão que nossa cultura tem. Por exemplo, o maior exemplo disso é Sam Walton. Sam Walton, que foi o fundador do Walmart, ele quebrou 13 vezes antes de criar a maior rede varejista do mundo. E nossa cultura, que está refletida, de certa forma, nas nossas leis, torna muito penoso para o empreendedor e muitas vezes até impeditivo, no caso, ele quebrar e recomeçar rapidamente para construir uma nova empresa. E se você pensar direitinho, se isso fosse mais fácil e menos doloroso, seria até melhor para ele pagar a dívida que ele deixou. Mas muitas vezes ele não consegue sequer fazer isso porque criam-se amarras nele que é difícil ele conseguir empreender novamente. Cultural, acho que o Felipe colocou, sabe, assim, a cultura, o falhar em alguns países é importante para exatamente o crescimento do empreendedor e o crescimento dessas empresas. Então, aqui a gente precisa mudar ter uma mudança de mindset para que a gente possa enxergar como uma fase do processo do crescimento do empreendedorismo. Eu, por exemplo, falhei numa primeira empresa que eu tive antes da Fusion e eu considero que ela foi de importar o fundamento, foi bem importante para que eu aprendesse com os meus erros e não errar mais novamente na Fusion. E assim, eu acho que você tem bastante propriedade para falar sobre isso também porque a sua formação é em economia, não é isso? Então você tem uma noção do ambiente. O que acontece? Eu sempre trabalhei com tecnologia. Entendi que eu poderia ter uma empresa de tecnologia, errei bastante, então é diferente na prática, você pode estudar, você pode ter toda a teoria, mas quando você vai para a prática, você vai enfrentar o mercado, você vai enfrentar a burocracia, você realmente se depara com situações que você não se preparou. Então, aconteceu comigo e eu acho que eu consegui usar isso realmente como uma fonte de aprendizado para aplicar na Fusion. Bom, gente, é isso. A gente vai encerrando por aqui esse programa do Tech Talk. Lembrando que a gente está de volta daqui a 15 dias, nossa parceria com a Acespro. Deixar só o gancho aqui rapidinho para Ítalo falar sobre o evento. Bem rapidinho, Ítalo, por favor. A gente tem o Welcome Aboard do Startup Brasil pela primeira vez fora do eixo Rio-São Paulo. Então, essa semana, 13 aceleradoras, diversas startups do Brasil. Será um evento fechado, mas vai ser muito interessante e vocês vão poder acompanhar através das nossas redes sociais aí as informações sobre esse grande evento do Startup Brasil, da 5ª turma do Startup Brasil.
Bom, é isso, gente. Obrigada. Você pode acompanhar esse conteúdo completo na tvjc.com.br, também no Facebook do NE10, do portal NE10, do Sistema Jornal do Comércio, e também no nosso canal da TVJC no YouTube. Se quiser mandar para um amigo que está com uma ideia legal, que você acha que ele tem condição de crescer aí, de se tornar um grande empreendedor, é só enviar o link para ele. E é isso, gente. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Obrigado, gente.